galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora em parceria com o Cid Concursos, provavelmente se tornará o maior site de videoaulas das Américas. Então, meu companheiro, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Galera, hoje a nossa aula é uma aula que a priori se torna até enfadonha, porque ela não é repleta de todas aquelas nuances gramaticais que nós somos acostumados. Então, quando a gente olha um processo de regência, que tem dúvida gramatical, que um autor é divergente do outro, quando a gente pega um caso de paralelismo, quando a gente aprofunda a teoria, quando a gente vai pegar uma análise textual, tudo isso gera diversas dúvidas. E o aluno ele precisa realmente estar em contato com um processo gramatical e textual muitas e muitas vezes. Agora, quando a gente fala do Manual de Redação da Presidência da República, isso daqui é um complexo de regras fechadas. Então, na verdade, o aluno precisa entrar em contato com esse manual 3, 4, 5 vezes. É o suficiente. Ah, mas professor, e eu estou estudando para a banca tal. Será que não tem um material diferenciado? Não. Eu te digo uma coisa. Ou você simplesmente estuda por esta videoaula, ou simplesmente pega o Manual da Presidência da República, ou qualquer outro material que você tenha específico de banca e detalhe. Não vai fazer a menor diferença se for do CESP, se for da Sesgran Rio, se for da FCC, porque é um complexo fechado. Então, as questões vão se diferenciar pela forma como eles pedem o comando. Por exemplo, se você for fazer Sesgran Rio ou FCC, é óbvio que vai vir uma questão trabalhada em cima de opções, alternativas A, B, C, D e E. Agora, se você faz pelo CESP, provavelmente você vai fazer aquela famosa questão para julgar o item se está certo ou errado. E se você errar uma, você vai anular a outra que está certa. É só isso que vai diferenciar. Mas a redação oficial e aqueles moldes, aqueles padrões exigidos pelo Manual da Presidência da República, não tem como mudar. Então, se você se prepara por um conteúdo de determinada banca, você, no final das contas, está se preparando para todas as outras bancas. E com o que a gente vai fazer aqui hoje, você estará preparado para fazer qualquer prova que cobre redação oficial, ou que cobre correspondência oficial, ou que cobre o Manual de Redação da Presidência da República. Afinal de contas, a gente precisa também entender o que o edital pede. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Alguns alunos me mandam dúvidas assim: professor, olha esse edital, aí tira a foto, manda para mim. Aí tem lá, ortografia oficial. Não significa que vai cair redação oficial na sua prova, porque ortografia oficial é apenas a forma correta de se escrever. Quando o camarada vai cobrar realmente o Manual da Presidência da República, ou ele coloca lá no edital, Manual de Redação da Presidência da República, ou coloca simplesmente redação oficial, ou coloca correspondência oficial. Colocou uma dessas 3 etapas, você sabe que ele vai cobrar redação oficial. E o que seria a redação oficial? Na verdade, é qualquer forma, qualquer texto escrito proveniente da administração pública. Então, vamos começar. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer um estudo dirigido. Nós vamos acompanhar o manual e eu vou mostrando exemplos de estruturas certas e erradas, e quando acontecer de aparecer algo que realmente chame a atenção, a gente tece algum comentário pertinente. E é claro, vamos trabalhar questões para que a gente possa visualizar a teoria na prática. Então vamos direto ao ponto. Meu companheiro, acompanha aí comigo, ó. A redação oficial é a maneira própria que a administração pública tem de redigir seus textos. Portanto, todo tipo de comunicação escrita proveniente dos órgãos e setores públicos recebe essa classificação. Os documentos oficiais seguem os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Agora nós vamos começar a trabalhar em cima dos princípios. Só que uma dica eu vou te dar. O material que a gente preparou para você ter aí na sua casa, que você vai imprimir e acompanhar, é um material de extrema importância, porque você vai assistir a aula 1 ou 2 vezes no máximo, e esse material você vai fazer a leitura 3 ou 4 vezes, e será o suficiente para qualquer prova. E detalhe,
Normalmente as bancas fazem um esquema de Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, o camarada copia e cola. É basicamente a mesma estrutura que o cara que vai fazer uma prova que seja da segurança pública, né, de forma geral, quando ele pega a letra da lei e o cara pega ali, ó, que está lá no parágrafo tal, no inciso tal, copia e cola para você na prova, a mesma coisa é com a redação oficial. Então, independentemente de você fazer prova de determinada banca, aqui, o que o camarada vai fazer contigo? Ele vai copiar e colar. Se você fez a leitura e assinalou, anotou aqueles principais conceitos, opa, isso daqui é importante, e eu vou te direcionar, eu vou falar, isso aqui cai em prova. Então, é assim que vai funcionar, beleza? Então, acompanhe aqui comigo os princípios. O primeiro é o princípio da legalidade. Somente podem ser praticados na administração atos previstos em lei. Que bom seria se tudo fosse assim, né? Na esfera pública. Agora, impessoalidade. Meu companheiro, fica ligado nesse aqui, porque se a gente pensa em redação oficial, o principal conceito é a impessoalidade. Então, quando a gente pega qualquer documento da administração pública, dois conceitos regem basicamente esse processo. É a impessoalidade e a máxima clareza. E a gente vai entender o porquê. Então, vem aqui comigo. Ó. Impessoalidade. O agente público não age por si, mas pela administração que ele representa. Os atos praticados pela administração ou por aqueles delegados, por ela devem sempre atender ao interesse da coletividade. Como assim? Vamos lá. Eu não vou falar por mim, aqui ó, agente público, eu não vou falar por mim, eu vou falar pela administração pública. Então, o que isso significa? Que eu não vou deixar nenhuma marca de pessoalidade, eu não vou deixar nenhuma marca pessoal, eu vou falar de uma forma para todos, eu vou tratar todo mundo bem, é claro. Eu não vou fazer distinção entre quem está numa esfera inferior ou quem está numa esfera superior, até mesmo porque eu não falo em meu nome, eu falo em nome da administração pública, então eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma. É isso que a gente chama de impessoalidade, beleza? Agora, moralidade. Os atos realizados pelos agentes públicos precisam ter validade e estar pautados em razoabilidade e justiça. Devem atender ao padrão ético próprio da administração. Vamos para mais um. Publicidade. E aí, vamos fazer o link. Quando a gente fala da impessoalidade, aquela base ali é que vai permitir isso aqui, ó, a publicidade. Porque se eu tenho de ter aquele documento público, eu não posso fazer distinção entre as pessoas. Então, a publicidade, vamos lá, os atos emanados da administração precisam ser divulgados e acessíveis à coletividade. Opa, se é acessível à coletividade, é acessível sim a um advogado, mas é acessível a uma dona de casa que está ali acompanhando, é acessível a um médico, mas é acessível a um catador de latinhas. Ou seja, se você está trabalhando algo que vai ser público, você tem que ser impessoal e tem que ser claro. Isso é muito importante. Por quê? Porque você tem de se fazer entendido. Ou seja, da mesma forma que o advogado vai entender, a minha mãe, que é dona de casa, também tem de entender. Tranquilo? Agora vem aqui comigo, ó. Eficiência. Ah, professor, na administração pública precisa ter eficiência? É claro, meu companheiro, você não passa lá pelo estágio probatório, tudo na administração tem que versar pela eficiência. Então aqui, ó, a presteza e a agilidade necessárias à celeridade na administração são os fundamentos desse princípio. Agora a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai reparar as características do processo e como elas se apresentam de forma correta e de forma errada, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Clareza. Isso é muito importante. Consiste em permitir ao destinatário o entendimento imediato da mensagem veiculada, o uso de expressões simples, de elementos coesivos adequados e de orações curtas e na ordem direta contribui para essa característica do texto. Detalhe,
Esta questão da clareza, ela é válida para qualquer tipo de texto, não apenas o texto da administração pública, mas o texto que você faz no seu dia a dia, inclusive principalmente aquela redação. Vamos lá, a gente tem a redação oficial, o manual de redação oficial e tem concurso que cobra a redação propriamente dita, ou seja, a produção textual. O camarada vai te cobrar um texto dissertativo. E quando a gente produz um texto para que outra pessoa leia, esse texto tem sempre de estar claro. Então aqui, ó, elementos coesivos, expressões simples, uso de orações curtas e na ordem direta são extremamente importantes. Vamos lá. Quando a gente está escrevendo, a gente não precisa utilizar palavras que nós aprendemos que são interessantes. Eu vi aquela palavra, achei tão bonito, vou empregar no meu texto. Não, eu tenho de utilizar uma linguagem simples, não pobre, mas simples, para que todo mundo possa entender. Os elementos coesivos são de extrema importância, porque além de tornar o texto coeso, vão permitir que esse texto também seja coerente. Porque a gente pode pensar em dois tipos de coesão. A coesão referencial, que é através basicamente dos pronomes, para evitar a repetição dos substantivos, porque quando eu repito várias vezes o mesmo termo dentro de um texto, eu demonstro que tenho pobreza de vocabulário, então é para isso que eu utilizo esses pronomes, para evitar a repetição dos substantivos, e também tem a coesão sequencial, que é trabalhada em cima das conjunções, para eu poder mostrar ali se eu estou indicando causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Agora, ó, duas dicas bem importantes. A questão das expressões curtas e da ordem direta. Quando a gente produz um texto, o ideal é que o período seja curto. Não significa que produzir um período longo esteja errado. Mas quando a gente produz um período longo, nós estamos, na verdade, fadados a dois possíveis erros. O primeiro, principal erro de concordância verbal. Porque versa que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, se você já assistiu a aula de concordância verbal, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, se a estrutura está muito grande, há uma possibilidade do sujeito estar distante do verbo e a gente não atentar para isso. Então, a gente vai deixar o sujeito no singular e o verbo no plural. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Sem contar que se a estrutura está muito grande, é muito comum que a pessoa pense que tem de colocar uma vírgula. Ela vai sentir falta pela questão da respiração. E a gente já sabe, se você já assistiu a aula de pontuação, que vírgula é processo sintático. Quem sabe bem sintaxe, sabe empregar bem a vírgula, ou seja, não é um processo de respiração. E quando a gente fala da ordem direta, essa é uma ordem que nós, quando éramos crianças, aprendemos a falar, ou seja, é o sistema linguístico da língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento. Então isso é o que a gente chama de ordem direta. A gente não sabia nem pronunciar corretamente o verbo e a gente dizia, eu sabo isso. Ou seja, é uma estrutura facilitadora da compreensão. Se eu começo a fazer inversões, não significa que está errado, mas vai dificultar a compreensão da outra pessoa que está lendo. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Aí vamos reparar aqui, vou só apagar para não ficar poluído visualmente, formas erradas e corretas relacionadas à clareza. Olha aqui, ó. Solicitamos a Vossa Senhoria arquivar a documentação juncada sobre a mesa separada a fim de melhor contribuir para o coenvolvimento ativo deste setor na organização do ambiente laboral. Então vamos lá. Quando o camarada olha para coenvolvimento, ele até pode pensar em envolvimento. Quando ele olha para laboral, se ele tem um pouquinho mais de bagagem literária, ele vai pensar em trabalho. Mas juncada não é uma palavra comum. Então ele pode ficar na dúvida. Mas, meu Deus, o que é isso? Então, para evitar essa estrutura que foi um tanto quanto rebuscada, a gente vai torná-la simples. Então aqui, ó, solicitamos a Vossa Senhoria arquivar separadamente a documentação espalhada sobre a mesa, ou seja, juncada era espalhada sobre a mesa, para melhor organização do ambiente de trabalho. Viu como simples ganha o jogo? Então vamos adiante.
objetividade, que vai com certeza contribuir para a clareza. Então vem aqui comigo, ó. Característica associada à clareza, cuja finalidade é apresentar as informações de maneira direta, sem rodeios ou detalhes desnecessários. Contribuem para a objetividade, a concisão e o uso moderado de adjetivos, advérbios e períodos simples. Então vamos lá. Forma errada e forma certa. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, temos a honra e o prazer de informar que a solicitação feita por sua ilustre pessoa teve entrada nesse setor de 28 de abril de 2011. Forma certa. Informamos a Vossa Senhoria o recebimento de sua solicitação em 28 de abril de 2011. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Quando a gente fala de objetividade, e que para a objetividade a concisão é extremamente importante e que a gente precisa moderar no uso dos adjetivos, é porque você não fala por você. Olha a questão da impessoalidade. Você fala em nome da administração pública. Então, para isso, você não pode puxar o saco. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então, acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, um estudo em regime de meta, chamado de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.